Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Busque Sua Arte. Meu nome é Otto e hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um assunto sobre o universo das escolhas de carreira. Eu estava pesquisando aí nos últimos dias e eu descobri que saiu uma lista de cursos técnicos atualizados. Todos os cursos técnicos nesse momento no Brasil, né, em 2021, tem uma lista que saiu aí atualizada pelo site gov.br/MEC. São 215 cursos técnicos, tá? Divididos em, se eu não me engano, 13 áreas, ou como eles chamam lá no site, 13 eixos. E aí, o que eu fiz? Eu preparei uma sériezinha aqui para vocês, tá? Não vão ser exatamente 13 vídeos, por quê? Porque tem algumas áreas que tem mais de 30 cursos, em compensação tem outras que só tem 3, que é uma das que a gente vai falar hoje. Então, quando tem uma área com menos de 10 cursos, eu juntei com outra, para a gente fazer um vídeo só que ficasse interessante. Não adianta eu fazer um vídeo de 2 horas falando de 30 cursos e aí na semana seguinte eu trago um vídeo de, sei lá, 20 minutos para falar de 3. Então a gente, para criar meio que uma proporcionalidade aí entre os vídeos dessa série, a gente uniu algumas áreas, tá? Então vou começar aqui, sem mais delongas, né? Antes de qualquer coisa, eu vou dizer para vocês que eu separei alguns aspectos só de cada curso para analisar, porque tem um monte de informação, tá? E inclusive a gente vai deixar aqui na descrição todos os links aqui, eu vou separar com uma carinho para vocês, todos os links. Por exemplo, hoje a gente vai falar de 2 eixos, né? Como eles chamam, ou seja, 2 áreas. E de cada curso dentro daqueles eixos. Então eu vou separar para você o link daquela área e o link de cada curso. Ou seja, se ao longo do vídeo você se interessou, porque eu não vou falar todas as informações do curso, senão ia ficar um negócio muito extenso e muito chato, pelo amor de Deus, né? Ficar aqui blá, 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 repetindo a parada igual um robô, coisa que você pode ir lá e ler. O que eu fiz aqui foi um apanhado dos aspectos que eu achei mais interessantes para que a gente pudesse conversar aqui hoje e tá trazendo uma informação legal, de qualidade para vocês. Então, se você se interessou, tipo, pô, eu gostei desse aí que o Otto falou, vai ter o link aqui na descrição, é só você ali clicar e vai te levar direto para o site lá, para a página específica do GovBR, onde você vai pesquisar todas aquelas informações. Lembrando que tem algumas áreas que elas têm lá uma legislação específica e tal, que são regulamentadas. E aí é mais um motivo, caso você tenha se interessado, né, de ir lá, clicar no link e dar uma pesquisada a mais, tá bom? De qualquer maneira, assistindo esse vídeo, você já vai ter uma boa ideia do que é aquela área e tal, e como ela funciona, né, empregabilidade, se você não conhece ainda absolutamente nada e de repente queria conhecer. Bom, durante o vídeo de hoje, em vários momentos, vocês vão ver olhando aqui um pouquinho para baixo, tá desviando um pouco o olhar, porque eu tenho aqui a minha colinha, porque afinal de contas, como eu falei, são 215 cursos. Eu acho que ninguém, talvez nem a pessoa que tenha criado esse material no site, saiba tudo de cabeça, né? Então, quem sou eu que estou aqui estudando para trazer um conteúdo para vocês, para saber tudo? Então, em alguns momentos vocês vão me ver aqui olhando um pouquinho para minha telinha aqui, para minha colinha no notebook, para poder trazer uma informação legal, tá? Como eu falei, eu selecionei alguns aspectos e dentro de cada aspecto, por exemplo, possíveis empregos que você pode ter fazendo aquela área. Eu também não trouxe tudo, porque tem cursos técnicos que tem tipo 30 itens lá. Eu não vou ficar aqui repetindo os 30 um por um, porque vai ficar chato do mesmo jeito. Quando tiver um que tem muito, eu vou falar aqui para vocês, ó, esse aqui tem muitos itens e tal, mas no geral eu vou dar ali 3 ou 4 para vocês terem uma ideia mesmo do que é aquele curso. Afinal de contas, esses vídeos é para te dar uma noção, tá? Uma ideia geral de quais os cursos técnicos que estão sendo dados ou ensinados, né? A lista mais atualizada agora em 2021, né? Hoje deixa eu ver o dia aqui, dia 3, dia 3? Ih, não, essa data aqui tá errada. Hoje é dia 20 e poucos de março, 20 alguma coisa. Enfim, então hoje a gente está trazendo essa lista aqui atualizada para vocês e é para vocês terem uma noção, uma ideia geral do que cada curso é. Se vocês quiserem alguma coisa mais a fundo, mais específico, deixe aí nos comentários que a gente traz para vocês em outros vídeos, tá? Então eu vou começar falando para vocês de quantos e quais aspectos eu separei para vocês saberem o que a gente vai falar ao longo de cada curso, beleza? Então vamos aqui, nós temos 7 aspectos.
Um é um resumo daquela área, né? Quando a gente falar da área em si, eu vou te dar um resumão, tá bom? Que também vem lá do site, tá? O segundo é o perfil profissional de conclusão. O que é esse perfil profissional de conclusão? Quer dizer assim, você sai habilitado a quê? Quando eu fiz a porra lá do curso técnico, beleza, quando eu saio sabendo do quê? Isso é muito importante, tá, galera? Porque a gente já discutiu em alguns vídeos aqui, principalmente nos podcasts, para quem não estava acompanhando a gente, se esse é o seu primeiro vídeo com a gente está fazendo uma linha agora que é o podcast Profissões, tá? E nós já fizemos um com um profissional de TI, hoje ao longo do vídeo provavelmente a gente vai falar sobre isso, tá? E aí, assim, tem algumas áreas que se você não fizer um cursinho, não fizer uma especialização, você sai sem saber porra nenhuma. Porque você vai fazer 3 períodos disso, 2 daquilo e tal, mas você não vê muito a fundo, assim, basicamente nada. A faculdade, ela serve para te dizer quais caminhos você pode seguir, e pelo menos em grande parte das áreas ali que eu conheço, tá bom? Então vamos lá, perfil profissional de conclusão, né, que é um aspecto, como eu falei, que é você sai habilitado a fazer o quê, tá bom? A gente vai falar também sobre a duração, quanto tempo dura cada curso, em carga horária e em tempo, né? Tipo assim, isso aí tem 2.000 horas ao longo de 2 anos, tá? A gente vai falar forma de ingresso, como você faz para ingressar, ou seja, para entrar naquele curso. A gente vai falar também possibilidades de qualificação profissional com certificações intermediárias, né, do curso técnico, considerando as ocupações previstas lá naquela lista brasileira de ocupações, tá bom? Então, lembrando que pode ter alguma coisa que de repente você pensou que é mais atual, que talvez não esteja nessa listagem, belezinha? Então, isso aqui, essa possibilidade de qualificação, resumindo ali, né? Quer dizer, com o que você pode trabalhar quando sair dali, tá? A gente também vai ver um outro aspecto que é possibilidade de formação continuada. O que é essa formação continuada? São ideias que a gente vai te dar, que estão lá também, tá? Tipo, você fez aquele curso técnico ali, beleza. E depois? Se eu quiser continuar estudando, né? Se eu quiser continuar, por isso se chama continuada. Se eu quiser continuar a minha formação, né? Tipo, quais são as áreas que de repente são interligadas ali, que vão melhorar o meu currículo, tá? A gente também, por último, aí dos aspectos, a gente vai ver locais e ambientes de trabalho, que são lugares que você pode trabalhar. Que eu vejo muito isso, às vezes assim... Cara, o pessoal na faculdade às vezes não sabe isso, tá? O cara tá cursando aquela área e ele não faz ideia, tipo, porra, por exemplo, o cara tá fazendo lá petróleo e gás. Pô, pra onde ele pode mandar currículo? Ele pode mandar currículo pra trabalhar em plataforma, ele pode mandar currículo pra posto de gasolina, entendeu? Então isso é um negócio legal também, a gente saber pra onde a gente pode mandar currículo, mais ou menos qual site aí, qual tipo de empresa, desculpa, que a gente pode se candidatar, tá bom? Então, vamos começar. Então, a primeira área ou o primeiro eixo que a gente vai falar aqui é o eixo de informação e comunicação. Vou trazer para vocês o que é um resumão dessa área de acordo ali com o site, tá? Compreende tecnologias empregadas em infraestruturas, protocolos destinados ao processamento e administração de dados e informações, projetos gráficos para aplicações computacionais e para computação, transmissão e recepção de dados. Baseia-se em leitura e produção de textos técnicos, estatísticas e raciocínio lógico, ciência, tecnologia e inovação, investigação tecnológica, empreendedorismo, desenvolvimento interpessoal, legislação e normas técnicas, saúde e segurança do trabalho, gestão da qualidade, responsabilidade e sustentabilidade socioambiental, qualidade de vida e ética profissional. Porra, bastante coisa, né? Assim, quando a gente só ouve um texto assim... Às vezes você compreende, às vezes você não entende porra nenhuma, porque você vai falando vários nomes e tal. Se você não entendeu e de repente se interessou sobre essa área, cara, eu recomendo você clicar no link e vai lá ver, tá? Porque eu, pelo menos, eu tive muito essa dificuldade aí ao longo dos anos da minha vida. Na verdade, até hoje eu tenho, dependendo do tipo de leitura que eu tiver naquele momento ali, do tipo de conteúdo que eu estiver consumindo, às vezes eu tenho que ler mais de uma vez para juntar algumas informações e tal, até entender. A minha inteligência nunca foi muito para estudo, a parte acadêmica, tá? Então vamos lá. O primeiro curso que eu vou trazer dessa área aqui é o técnico em computação gráfica, beleza? Porra, isso aí tá super em alta, tá? Vamos lá. Perfil profissional de conclusão, que é aquele que eu falei que você vai sair habilitado a fazer o quê, né? Quando você sai do curso.
Então vou trazer alguns aspectos aqui. Elaborar e implementar projetos de programação visual e layout para mídia digital ou impressa, né? Então, porra, isso aqui é super legal. Eu falo em mídia digital hoje, porra, mídia digital é o que tá topzão, né? Realizar a modelagem e edição de imagens, áudios e vídeos. Estruturar aplicações web e multimídia. Aplicar técnicas de desenho e pintura digital. Realizar a programação de objetos gráficos 2D e 3D. Executar desenho técnico para elaboração de projetos, plantas e maquetes digitais. Cara, isso é legal, né? Quando a gente fala assim em plantas e maquete, de repente, quem sabe, tu faz um curso técnico, mas se você está pensando em fazer alguma coisa em engenharia, quem sabe de repente você consegue pegar, não sei se ainda usam, mas tinha um software que era usado na parte de engenharia que era o AutoCAD. Quem sabe você consegue pegar uma vertentezinha dessa, ver se aquilo interessa mesmo a você. Às vezes o curso técnico, ele te dá uma possibilidade de você descobrir se é realmente aquilo que você quer antes de você embarcar ali naquela viagem, tá? Aí aqui, para atuação como técnico em computação gráfica são fundamentais, quer dizer, conhecimentos ou habilidades que você precisa para quem vai trabalhar nessa área, tá bom? Conhecimentos e saberes relacionados aos processos de planejamento e execução de projetos e roteiros de modo a garantir a entrega de produtos digitais de acordo com suas finalidades. Cara, isso é super importante, né? Você tem que entregar um produto com a finalidade dele, ou seja, alguém foi lá, te contratou para, sei lá, criar um app, você tem que entregar, o app tem que fazer exatamente o que o teu cliente, né, pediu. Conhecimentos e saberes relacionados às normas técnicas, liderança de equipes, solução de problemas técnicos e assertividade na comunicação do material produzido. Cara, eu achei bem interessante ele falar isso aqui. Por quê? A parte de liderança em equipes, em algum momento, por mais que você ache que você só vai ficar lidando com o computador, mentira, não vai, tá? Em algum momento você vai ter que lidar com pessoas. Se você for promovido, você vai ter uma equipe, você vai ter subordinados, então você vai ter que ter sim uma habilidade com pessoas, tá? Ele fala também da solução de problemas técnicos, isso é super importante. Se você trabalha com TI, com computadores, você tem que conhecer um mínimo ali da parte de software ou de hardware, não pode dar um problema e você ficar ali sem tua ferramenta de trabalho e ter que ficar dependendo de alguém para resolver tudo. Claro que você não tem que saber tudo, mas um mínimo você precisa saber sim da parte técnica. Ele fala também da assertividade na comunicação do material produzido. Isso é legal, tá? Se ele parasse ali só em comunicação, tipo assertividade da comunicação, já é uma parada interessante. Por quê? As pessoas têm uma mania muito feia, eu digo pessoas de uma maneira geral, até que você chegue nesse nível, que você aprenda determinadas coisas, muitas vezes acontece assim, olha só, por exemplo, vai ter alguma coisa na tua escola, um trabalho em grupo e tal, aí alguém manda um e-mail, aí por um acaso você não estava com internet aquele dia, não estava com Wi-Fi, tipo foda-se, você não conseguiu ver o e-mail, aí tu chega na escola no dia seguinte, não leva o que era para levar, né, supondo que isso era de um dia para o outro, e a pessoa vira e fala assim pra você, mas eu te mandei um e-mail. Cara, mandar um e-mail não é comunicação, tá? A comunicação é você envia a mensagem e alguém responde dizendo, ok, legal, eu entendi, não entendi, recebi, não recebi, tem que ter uma resposta. Você simplesmente mandar um e-mail não é comunicação, por isso que eu achei legal ele ter posto isso aqui, mesmo que não tenha sido exatamente com esse intuito, tá bom? A duração desse curso é de 1000 horas, que vai ser ao longo de 1 ano e meio. Tá? Ele diz aqui que essa duração é estimada para a forma subsequente. A duração pode variar de acordo com cada plano de curso, principalmente levando em conta os cursos integrados e concomitantes. Bom, se você não sabe aí o que ele está falando aqui, o que é curso subsequente, o que é concomitante, o que é integrado e tal, a gente fez um vídeo falando sobre isso, explicando aí a diferença de curso técnico para politécnico, tecnólogo, para bacharelado, para licenciatura, etc. A gente fez um vídeo, falando sobre tudo isso. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês poderem assistir e ver aí a diferença entre cada um, beleza? Continuando. Ele diz que o curso pode ser realizado na modalidade presencial e teria que ter até 20% da sua carga diária em atividades não presenciais, ou o contrário, se você faz à distância, você tem que ter pelo menos 20% com atividade presencial. Além disso, ele também te diz que
Além da carga mínima prevista, o curso pode ter um estágio curricular supervisionado obrigatório, ou seja, dependendo da área, ele pode impor que para você se formar você tem que fazer um estágio supervisionado, tá bom? A forma de ingresso nesse curso para o ingresso no curso técnico subsequente, ele deve ter concluído o ensino médio. No concomitante, ele deve estar cursando o ensino médio. E se for integrado ao ensino médio, o estudante deve ter concluído o ensino fundamental. Mais uma vez eu digo, se você não entendeu, clica aí no vídeo que apareceu no card e assiste que você vai curtir também, tá bom? Essa forma de ingresso, ela vale para todas as outras áreas que eu falo hoje. Então, eu não vou ficar repetindo. Se em algum momento você tiver dúvida que, como é que entra aqui nesse curso e tal, são todos cursos técnicos, a forma de ingresso é a mesma, é só você voltar para esse momento do vídeo. Então grava aí, ó, o minuto e o segundo que tá, mais ou menos agora, essa foi um pouco antes que eu falei, mas grava aí, se você tiver essa dúvida, você volta para esse momento do vídeo e revê. Possibilidade de qualificação com certificações intermediárias desse curso técnico, ou seja, com o que você pode trabalhar, lembrando que ele está levando em conta lá a classificação, né, acho que são das categorias brasileiras de ocupações, que é a CBO. Você pode trabalhar como web designer, desenvolvedor de aplicativos para mídias digitais, cara, isso é bem legal, tá? Isso é bem legal, pelo menos a meu ver, né? Você pode trabalhar como assistente de produção gráfica, editor de vídeo digital, assistente de produção 3D, entre outros. Como eu falei, eu não vou trazer tudo aqui, né? Possibilidade de formação continuada em curso de especialização técnica, ou seja, aquela questão que eu falei de o que você pode fazer para melhorar teu currículo, continuar teus estudos, né? Você pode fazer uma especialização técnica em masterização e sonorização, ou em modelagem e animação, ou em programação web, animação 2D e 3D, especialização em jogos digitais. Cara, quando eu era adolescente eu queria muito ter assistido um vídeo desse para saber que eu poderia fazer um curso técnico. Eu queria muito fazer alguma coisa de jogos e eu não tinha a menor noção, não sabia nem por onde começar. Era uma merda, foi uma merda, enfim, vamos lá. Especialização em desenho e pintura digital, quer dizer, é um curso técnico que abre um leque aí bastante grande para você, né, de opções. Locais e ambientes de trabalho, então vou trazer aqui algumas opções. Agências de publicidade e propaganda, canais do YouTube, emissoras de TV e estúdios de design, estúdios de animação, deve ser legal, dependendo da função que você tiver, e se você gosta disso, trabalhar no estúdio de animação deve ser uma parada interessante. Escritórios de arquitetura e engenharia, marketing de influência, departamento de comunicação e marketing de empresas. Quer dizer, a meu ver, são todos locais, a princípio, legais de você trabalhar, tá? Vamos passar agora para o segundo curso técnico, tá? Lembrando que hoje eu vou trazer 11, tá? São 8 aqui desse eixo, dessa área, e mais 3 da próxima. Vamos lá. O segundo é o técnico em desenvolvimento de sistemas, tá? Vamos lá. Quando você sai desse curso, você sai habilitado a fazer o quê? Desenvolver sistemas computacionais utilizando o ambiente de desenvolvimento, dimensionar requisitos e funcionalidades do sistema, realizar testes funcionais de programas, manter registros para análise e refinamento dos resultados, executar manutenção de programas de computador e suporte técnico, executar alterações e manutenções em aplicações de rotina de acordo com as definições, prestar apoio técnico na elaboração e documentação de sistemas, ou realizar prospecções, testes e avaliações de ferramentas e produtos de desenvolvimento de sistemas. Claro que, mais uma vez, eu estou trazendo só alguns, né, porque tem vários itens. Na parte de atuação do técnico em desenvolvimento de sistemas, quais são as habilidades ou conhecimentos que ele fala que você precisa ter, né? Conhecimentos e saberes relacionados aos processos de planejamento e execução de projetos computacionais de forma a garantir a entrega dos produtos digitais, análise de software, testagem de protótipos de acordo com as suas finalidades, e conhecimentos e saberes relacionados às normas técnicas, liderança em equipe, solução de problemas técnicos e assertividade na comunicação e laudo de análise. Quer dizer, bem parecido com o curso anterior. Você já percebe que para essa área você tem que ter ali um pouquinho da parte de liderança de equipe, você tem que saber um pouquinho gerir pessoas. Se você não sabe, você vai precisar desenvolver essa parte.
solução de problemas técnicos, novamente ele está batendo nessa tecla, então é interessante que você saiba um pouquinho da parte de manutenção, tá? A duração desse curso é de 1.200 horas, é similar ao anterior, né? Que também vão ser distribuídas ao longo de 1 ano e meio, tá? Os outros itens, como se você faz presencial, 20% tem que ser à distância, se você faz à distância, 20% tem que ser presencial, e as formas de ingresso, subsequente, concomitante e tal, também são iguais ao curso anterior, tá bom? E o fato, claro, de você poder ter um estágio supervisionado obrigatório também igual no curso anterior, tá? Possibilidade de qualificação, ou seja, a parte de empregabilidade, não vou ficar repetindo tudo de novo, ou seja, você pode sair e trabalhar com o quê? Isso aqui é legal. Administrador de banco de dados, agente de inclusão digital em centros públicos de acesso à internet, programador de sistemas, desenvolvedor de front-end, desenvolvedor de back-end, desenvolvedor de sistemas para celulares. Cara, eu falei aqui em front-end e back-end, me lembrou aqui do podcast Profissões que a gente fez, né, com o cara da TI. Eu vou deixar aqui nos cards, caso você tenha interesse aí nessa área. Tenho certeza que você vai gostar desse bate-papo, desculpa. O cara tem muita experiência, já trabalhou com um monte de coisa na área de tecnologia e vai ter bastante a ensinar aí, bastante coisa a agregar para vocês. Continuando, possibilidade de formação continuada, ou seja, algumas coisas você pode fazer depois para complementar conhecimento, né? Você pode fazer uma especialização técnica em desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, um técnico em desenvolvimento de comércio eletrônico, parte de comércio eletrônico também é bem interessante, na minha opinião. Segurança da informação, cara, segurança da informação é um negócio muito legal. Inclusive, a gente tem um podcast Profissões que ele já está gravado e ele vai ao ar amanhã. Hoje é domingo, né? Ele vai ao ar amanhã, na segunda-feira. A gente gravou um podcast aqui com um cara que tem uma história de vida fantástica, que ele conseguiu hackear a NASA quando ele era adolescente. E hoje em dia ele tem uma empresa de segurança da informação, onde ele inclusive tem projetos em parceria com a NASA, tá? Eu queria poder falar que ele está aqui nos cards, mas ele não vai estar, porque ele ainda não está no YouTube. Ele vai para o YouTube amanhã. Especialização técnica em desenvolvimento de aplicações para a inteligência artificial. Só uma nota, tá, galera? Eu estou falando amanhã, mas eu estou gravando esse vídeo aqui, né, antes do podcast Profissões, no caso, do cara da segurança da informação ir ao ar. Provavelmente você vai assistir esse vídeo depois, então pode ser que ele já esteja aqui. Caso ele esteja, eu vou colocar aqui no final do vídeo para vocês, juntamente com algum outro aí, de repente, dessa série que a gente vai fazer. Caso ele já esteja no ar, eu vou colocar para você no final do vídeo para você poder assistir. Mas vamos lá, continuando. Locais e ambientes de trabalho, ou seja, para onde você pode mandar currículo e tal. Empresas de desenvolvimento de sistema, departamento de desenvolvimento de sistemas em organizações governamentais e não governamentais, empresas de consultoria em sistemas, empresas de soluções em análise de dados, ou você pode ser um profissional autônomo, tá? Isso é bem legal. Tem gente aí que tem mais esse perfil empreendedor, né? Então é um caminho também. Próximo curso, técnico em informática. Caraca, esse termo pra mim é muito velho, maluco, informática. Mas vamos lá, tem um bocado de tempo que eu não escuto isso. Então vamos aqui, o perfil do cara, né, quando ele sai lá de lá, ele sai habilitado aqui. Desenvolver sistemas computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento, executar montagem, instalação e configuração de equipamentos de informática, quer dizer, isso ele já está te trazendo para uma parte mais técnica, né? Que, montagem, instalação e tal, já é uma parte mais técnica. Técnica, assim, de parte operacional mesmo, né? Instalar e configurar sistemas operacionais e aplicativos em equipamentos computacionais, instalar e configurar dispositivos de acesso à rede e realizar testes de conectividade, realizar atendimento helpdesk, operar, instalar, configurar e realizar manutenção em rede de computadores. Ou seja, você vai estar aí diretamente ligado a essa parte de manutenção de micro, instalação, configuração de software. De repente vai estar aí, como ele falou, de helpdesk, vai estar aí ligado direto ao usuário, tá? Se você estiver trabalhando numa empresa que de repente tem um setor de TI que presta lá serviço
os próprios funcionários, você vai estar ligado ali aos funcionários diretamente, tá bom? O que ele bota como fundamental aqui de conhecimento ou habilidade? Ele diz que você precisa ter conhecimentos e saberes relacionados aos processos de planejamento e execução de projetos, de forma a garantir a entrega dos produtos digitais, análise de software, testagem de protótipos de acordo com suas finalidades, bem similar aos anteriores, né? Conhecimentos e saberes relacionados às normas técnicas, à liderança de equipes e à solução de problemas técnicos e assertividade na comunicação e laudo de análise, exatamente igual ao curso anterior. E aqui ele bota assim, habilidades relacionadas à construção de soluções em BI e integrações sistêmicas. Ou seja, você tem que ter ali talvez uma criatividade, que ele fala ali, habilidades relacionadas à construção de soluções. Eu acho isso interessante porque eu trabalhei um tempo justamente com isso na minha vida, fazendo como técnico de manutenção de computadores. E aí, assim, eu posso dizer para vocês que eu já peguei, assim, 5 vezes um cliente diferente com o mesmo problema, tá? E eu posso garantir para vocês que dificilmente, assim, uma a cada 50 vezes, a causa daquele problema era a mesma. Ou seja, dando um exemplo aqui, tô chamando um técnico aqui porque o meu monitor tá preto e branco. Cara, uma vez pode ser podia ser a placa de vídeo, a outra podia ser o monitor, a outra podia ser o cabo do monitor que estava solto, a outra podia ser, sei lá, ele aplicou a configuração de cor, aí diz que tem que reiniciar o computador, aí o cara não reinicia, então aquela configuração de cor não é aplicada. Enfim, tem várias causas diferentes para o mesmo problema. Então acho interessante ele falar essa questão aqui, né, de habilidades relacionadas à construção de soluções. Você tem que ter aí, conseguir construir soluções diferentes ou pensar em causas diferentes para o mesmo problema, tá? A carga horária desse curso são 1.200 horas, né, também dividida em 1 ano e meio, e aqueles outros poréns aí que eu já falei, né, que são iguais, ou seja, se você faz presencial 20% é a distância, se você faz a distância 20% presencial, as formas de ingresso que são as mesmas, e claro, a possibilidade de um estágio supervisionado obrigatório, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Possibilidade de qualificação profissional, ou seja, né, você vai sair, pode trabalhar com o quê? Assistente de suporte e manutenção de computadores, assistente de operação de redes de computadores, assistente de desenvolvimento de aplicativos computacionais ou suporte técnico. Então esse curso aqui, né, você está bem ligado a essa parte de manutenção de micro, configuração e instalação de software e tal, né? Se você tem vontade de repente de trabalhar com isso ou ver como é essa área, talvez um curso técnico que você consiga fazer aí junto com o teu ensino médio, né, ou de repente depois do ensino médio, ele vai te dar uma ideia boa, né? Lembrando que existem aí teorias, né, eu ainda não fiz uma pesquisa sobre isso, vou fazer, de que o curso técnico, de maneira geral, ele te joga no mercado de trabalho mais rápido, né, porque ele é mais técnico mesmo, não tem aquele conceito tanto acadêmico. Inclusive ele é bem mais rápido, né, 1 ano e meio, aí menos da metade, pensando que uma faculdade em média são 4 anos, é menos da metade do tempo de uma faculdade, tá? Então daria para você saber ali mais rápido, talvez, né, se é realmente aquilo que você quer ou não. Mas vamos lá, vamos continuar. Possibilidades de formação continuada, ou seja, para você agregar teu currículo. Você pode fazer uma especialização técnica em desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, desenvolvimento de comércio eletrônico, técnico de segurança da informação ou um técnico em desenvolvimento de aplicações para inteligência artificial. Você vê que elas estão meio que interligadas, eu já falei sobre essas áreas em cursos anteriores, tá bom? Locais e ambientes de trabalho, empresas de desenvolvimento de sistemas, departamento de desenvolvimento de sistemas governamentais e não governamentais, empresas de consultoria em sistemas, empresas de helpdesk, isso aqui é um negócio que é bem dessa área mesmo, tá? Essa parte de helpdesk. Empresas de soluções em análise de dados ou profissional autônomo. Como eu falei para vocês, eu fiquei um tempo da minha vida, eu devia ter, sei lá, uns 17, 18 anos, talvez um pouco menos. Foi uma das primeiras funções que eu exerci aí, né, dos primeiros trabalhos, vamos dizer assim, que eu tive na minha vida. Mas continuando, a gente ainda tem outros para falar. Vamos lá. Quarto,
o técnico em informática para a internet. A gente tem o informática, agora tem o informática para a internet, beleza? Então vamos aqui, algumas lá das funções que você sai habilitado. Planejar e documentar aplicações para web e dispositivos móveis. Desenvolver e organizar elementos estruturais e visuais de aplicações web e dispositivos móveis. Quer dizer, você vê que eles estão dando bem essa pegada mais atual mesmo, né? Falando muito de dispositivo móvel que não era tão falado há um tempo atrás, né? Até poucos anos atrás isso não era tão falado. Monitorar projetos de aplicações para web e dispositivos móveis. Estruturar e implementar bancos de dados para web. Codificar aplicações para web e dispositivos móveis. São algumas das funções que você sai habilitado a fazer. Com relação aos conhecimentos que ele pede conhecimentos e saberes. Pede não, né? Que ele diz que você precisa ter, desculpa. Conhecimentos e saberes relacionados aos processos de planejamento e execução de projetos em websites focados na experiência do usuário. Cara, eu acho isso bem interessante, tá? Porque normalmente quando a gente tem um conhecimento mais técnico, principalmente TI, você que projeta lá a porra do sistema e tal, normalmente o cara pensa com a cabeça dele. Ah, isso aqui é muito intuitivo. É intuitivo para quem? Então é muito difícil você pensar com a cabeça do outro, principalmente se você já tem o conhecimento, você pensar como alguém que não tem aquele conhecimento, tá? Isso é um grande desafio para quem está projetando aí alguma coisa. É muito importante que seja sempre focado, como ele diz aqui, na experiência do usuário. Testagem e análise de produto web e liderança de equipe na ética profissional. Então, mais uma vez, aí aparece aí, né, a parte de liderança em equipe. Esse curso ele tem uma carga um pouco menor, são 1000 horas, também ao longo de 1 ano e meio, com aqueles mesmos parênteses. Se você faz presencial, 20% à distância, se você faz à distância, 20% presencial e a possibilidade do estágio. A forma do ingresso são os mesmos, né? Como eu falei, lembra que eu falei lá, ó, grava esse minuto, esse segundo aqui, a gente fala de formas de ingresso. Você volta lá para ver se ficou com dúvida. Possibilidade de qualificação profissional com certificações intermediárias, ou seja, o que você pode fazer, o que você pode trabalhar. Desenhista de produtos gráficos web ou web design, desenvolvedor de aplicações web e desenvolvedor de aplicações mobile. Isso também é bem interessante, tá? Possibilidade de formações continuadas. Você pode fazer logo em seguida um técnico em desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis, que tem tudo a ver, que você já está vendo bastante coisa de dispositivo móvel nessa área, né? Nesse curso. Você pode fazer um desenvolvimento de aplicações para mídias digitais, também super interessante a meu ver. Ou desenvolvimento de aplicações de comércio eletrônico, tá? Comércio eletrônico também. Hoje em dia eu não sei como é que está o mercado, mas alguns anos atrás era difícil você conhecer uma pessoa muito boa em comércio eletrônico, tá? Até porque hoje em dia está mais facilitada essa parte. Locais e ambientes de trabalho. Empresas de desenvolvimento de sites para a internet, indústrias em geral, empresas comerciais, empresas de consultoria ou empresas de telecomunicações. Seguindo, quinto curso do vídeo de hoje. Técnico em manutenção e suporte em informática. Vamos lá. Esse é importante a gente ver porque ele vai ter algumas diferenças sutis, tá? De maneira geral é parecido. Você sai habilitado a realizar montagem, diagnóstico, manutenção e instalação de computadores. Instalar e configurar software, sistema operacional e aplicativos para desktop e servidores. Realizar instalação e manutenção de rede de computadores. Realizar manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos. Prestar assistência técnica aos usuários em relação à utilização dos serviços de TI. Entre outros, tá? Esse é um dos cursos, como eu falei, tem muitos itens nessa parte. Tipo, você sai habilitado a várias coisas, tem tipo uns 20 itens, sei lá. E aí eu trouxe só alguns aqui dos principais, para não ficar um negócio chato, repetitivo ao longo do vídeo. Belezinha? Continuando aqui. O que ele fala que é fundamental para você ter. Conhecimentos e saberes relacionados aos processos de configuração de dispositivo de informática e a resolução de problemas relacionados às diversas tecnologias. Então, bem o que eu falei, né? Antes, você tem que ter aquela cabeça, saber que um mesmo problema com um usuário diferente não necessariamente vai ser a mesma causa e tal. Saberes relacionados à liderança de equipe, às boas práticas de comunicação e perseveração e preservação e uso de tecnologias. Nossa, falei uma palavra aqui bizarra.
A carga horária desse curso é de 1.000 horas, tá? Ao longo de 1 ano e meio. Você vê que basicamente todos eles aí têm o mesmo tempo, né? Mais os itens que eu falei, iguais aos anteriores, com relação à porcentagem da distância presencial e da possibilidade do estágio, tá? Possibilidade de qualificação, ou seja, vamos lá, você sai, pode trabalhar com o quê? Assistente de suporte de manutenção de computadores, assistente de operação de redes, assistente de operação e suporte técnico, suporte de sistema operacional, acho isso bastante interessante também, essa parte de suporte de sistema operacional, suporte de hardware e suporte de software, beleza? Possibilidade de formação continuada para você melhorar teu currículo. Você pode fazer um técnico em fornecimento de energia para sistemas computacionais, manutenção de servidores e dispositivos de armazenamento, ou ainda um técnico em fornecimento de energia. Opa, eles repetiram, olha só, eles repetiram. Eu botei aqui, ó, um trechinho aqui, acabei de descobrir que eles repetiram. Então vamos lá. Próxima, que é a parte de locais de ambiente de trabalho, ou seja, para onde você pode mandar currículo. Algumas ideias, claro, né? Você pode mandar para empresas de tecnologia da informação e comunicação, isso é bastante óbvio, né? Empresas de telecomunicações, prestação de serviços ou indústrias, tá bom? É isso que eles recomendam aqui. Próximo, número 6 de hoje, né? Que é o curso técnico em programação de jogos digitais. Isso aí é o que eu falei que é um negócio que se eu soubesse quando eu era adolescente, fatalmente eu teria feito o curso técnico antes da faculdade, tá? Mas vamos lá. Ele diz que você sai habilitado a planejar o desenvolvimento do jogo digital para multiplataformas, isso é bem legal. Planejar as atividades de programação para o desenvolvimento do jogo digital, configurar e incorporar os elementos multimídias à plataforma do desenvolvimento, desenvolver e selecionar os algoritmos e a estrutura de dados para jogos digitais, realizar testes em jogos digitais, realizar manutenção em jogos digitais, entre outras funções, tá? Para que você possa atuar, né, bem, é fundamental, eles dizem aqui, o fundamental que você precisa é conhecimentos e saberes relacionados aos processos de produção de conteúdo e roteirização, bem como a expertise da produção em equipe, aos métodos de liderança, às boas práticas de comunicação e a produção de análise e pareceres técnicos, sempre garantindo o pleno atendimento dos prazos, dos critérios de qualidade e do perfil técnico para suas produções. Cara, isso é bem legal, porque ele deu uma pegada legal aqui, porque dificilmente você vai fazer um jogo sozinho, assim, né? Principalmente se for um jogo grande, um MMO, um RPG, enfim, provavelmente você vai ter alguém ali, uma equipe ali para fazer isso, né? Não estou falando de grandes empresas não, mas para fazer um bom jogo você vai ter uma equipe, então você precisa aqui, ele falou assim, bem como a expertise da produção e equipe. Porra, achei show de bola, isso é muito importante mesmo, tá? Entre outras questões que ele botou aqui, ele fez um apanhado bem legal das atribuições, não, dos traços de personalidade, enfim, do que você precisa ter para poder trabalhar ali e ser um bom profissional nessa área. Esse curso tem 1.000 horas também distribuídas em 1 ano e meio, a duração dele, tá? Com mais aqueles itens dos anteriores que eu falei aqui, né? Não vou ficar repetindo. Vamos que vamos. Possibilidade de qualificação, ou seja, você vai sair dali habilitado a trabalhar com o que, né? A função. Você pode ser programador de aplicativos para mídias digitais, isso é bem legal. Programador de jogos eletrônicos, que é meio que a ênfase daqui dos jogos digitais, né? Você pode ser programador de jogos para web ou programador de jogos para dispositivos móveis, tá? Quando essa área começou, quando o boom dessa coisa de dispositivo móvel começou, eu não sei se hoje ainda é assim, mas era legal porque se você conseguisse criar um jogo e tal, você botava ele lá tipo na Play Store e você ganhava por download, né? Então era uma maneira bem legal assim de fazer dinheiro, né, com alguma coisa que você gosta. Possibilidade de formação continuada, como melhorar ali teu currículo. Você pode fazer uma especialização técnica em roteirização de jogos digitais, isso é bem interessante, complementa bastante. Em masterização e sonorização, ou em técnica em modelagem e animação. Essa parte de modelagem e animação é legal para quem desenvolve personagens, né? Como é que você faz os personagens, quais os traços que você dá e tal, e a animação de cada um, tá? Locais e ambientes de trabalho. Você pode trabalhar em empresas de desenvolvimento de jogos, bastante óbvio, né? Instituições de educação, agências de publicidade e propaganda
estúdios de animação ou startups de produção de conteúdo e interatividade, tá? Isso é bem legal também. Continuando, vamos ao 7º curso de hoje, que é o técnico em redes de computadores, tá? Vamos lá, ele sai habilitado a quê? Instalar, configurar e operacionar sistemas de redes computacionais, executar o cabeamento de redes industriais e comerciais. Isso é legal, tá, gente? Porque hoje em dia a gente fala em rede, mas assim, às vezes você não tem uma ideia física da coisa, às vezes tem a parte física mesmo, você vai botar lá o servidor, vai passar cabo e tal, existe essa estrutura, né? Então é interessante que você saiba fazer isso se você trabalha com rede. Monitorar o ambiente de rede e executar as rotinas pré-estabelecidas de administração no ambiente ETI, operar, realizar testes e homologar recursos de rede conforme requisitos pré-definidos, entre outras coisas aí, tá bom? Só um resumão aqui. Vamos lá, para atuação em técnicos de rede de computadores, quais são as habilidades e conhecimentos que ele fala que você precisa ter, que são fundamentais? Conhecimentos e saberes relacionados aos processos operacionais de soluções em rede, óbvio, você trabalha com isso, né? Em computadores e tecnologias sensíveis ao processo de controle operacional das redes, bem como aos métodos e práticas de conectividade interna e externa, sempre garantindo o pleno atendimento dos prazos, dos critérios da qualidade de perfil técnico. Isso é muito importante, tá? Se você trabalha numa empresa aí maneira e tal, cara, tudo tem prazo. Você tem meta, você tem lá alguma coisa que você precisa fazer, um resultado que você precisa atingir e num determinado tempo. Não adianta você bater a meta depois do prazo ou querer entregar antes do prazo com a meta não estando batida, então isso é bem legal também. Esse curso tem 1000 horas, com a duração aí ao longo de 1 ano e meio, tá bom? Lembrando mais os pré-requisitos anteriores, né? Para aquela porcentagem de atividade à distância ou presencial. Vamos aqui, possibilidade de qualificação, ou seja, você pode sair, você pode trabalhar como assistente de operações de rede de computadores, assistente de implantação e administração de infraestrutura de rede de computadores ou assistente de segurança em rede de computadores. Essa parte também é legal, eu gosto mais dessa parte de segurança da informação e tal, eu acho legal. Possibilidade de formação continuada, para complementar, eles botaram só 2 opções, que é a especialização técnica em segurança de rede de computadores ou a técnica em convergência digital, que vai complementar teu currículo, tá? Locais e ambiente de trabalho, ou seja, para que tipo de lugares você pode mandar currículo. Prestação de serviços, provedores de acesso à rede, entidades educacionais na modalidade de ensino à distância, instituições públicas ou empresas de consultoria. Próximo, vamos lá, tá acabando. Hoje a gente vai falar sobre 11 e nós estamos indo para o 8º, tá bom? Agora a gente está num ritmo um pouquinho mais acelerado, porque algumas coisas eu não estou repetindo, como forma de ingresso, ou alguns adendos ali, como percentual de atividade, porque isso se repete para os mesmos cursos, e aí não faria sentido eu ficar repetindo isso aqui toda hora, tá? Mas vamos lá. Continuando. Técnico em telecomunicações. Vamos lá, você vai ser habilitado a participar na elaboração de projetos de telecomunicações, instalar e testar sistemas de telecomunicações, realizar manutenções preventivas e corretivas, configurar equipamentos nas áreas de telefonia, transmissão e rede de comunicação, supervisionar tecnicamente projetos e serviços de telecomunicações. Beleza, aí ele vai para a parte do conhecimento que ele diz que você precisa ter, conhecimentos e saberes, né? Conhecimentos e saberes relacionados aos processos técnicos de telecomunicação cabeada ou de transmissão / tráfego de dados móveis, bem como as boas práticas de comunicação e liderança de equipe. Mais uma vez, aí, apesar de ele estar numa parte bastante técnica, de cabeamento e tal, ele está falando ainda da parte de equipe, tá? Esse curso tem uma duração de 1.200 horas, também ao longo de 1 ano e meio. Você vê que tem uma variação ali de 1.000, 1.200, de repente 1.500, mas normalmente é distribuído ao longo de 1 ano e meio, tá? Então talvez algum curso você assista algumas aulas a mais ou um pouco a menos, mas dentro daquele tempo. Os pré-requisitos e a forma de ingresso, né, as mesmas dos cursos anteriores. Possibilidade de qualificação profissional, ou seja, você vai sair e pode trabalhar como instalador e reparador de redes, cabos e equipamentos telefônicos, instalador, reparador de fibras óticas, isso é bem interessante também, instalador e reparador de redes de computadores. Possibilidade de formação continuada, ou seja, ideias para melhorar teu currículo.
Você pode fazer uma especialização técnica em TV digital, uma especialização técnica em sistemas de comunicação móvel ou um técnico em convergência digital. Isso até já foi dito antes com algum outro curso técnico. Você vê que algumas informações elas meio que se cruzam, as áreas começam a se cruzar, né? Locais e ambiente de trabalho. Você pode trabalhar em empresas de telefonia fixa ou móvel, em empresas de radiodifusão ou indústrias de telecomunicação, tá? Agora, o curso número 9, a gente fecha esse eixo aí da informação, da comunicação e passa para o eixo ou para a área de segurança. Essa área só tem 3 cursos, tá? Então eu vou começar aqui dando um resumão, né, de acordo com o que está lá no site sobre essa área, para depois a gente entrar nos 3 cursos. Vamos lá, essa área ela compreende tecnologias de controle e eliminação de acidentes e riscos à saúde humana e defesa. De resguardo e vigilância de patrimônios empregados na segurança pública e privada, na defesa social e civil, na segurança do trabalho e em ações contra incêndio. Baseia-se em leitura e produção de textos técnicos, raciocínio lógico, ciência, tecnologia e inovação, empreendedorismo, tecnologias de comunicação e informação, desenvolvimento interpessoal, legislação e normas técnicas, saúde e segurança do trabalho, cidadania e direitos humanos, responsabilidade e sustentabilidade socioambiental, qualidade de vida e ética profissional. Aí, como eu falei no outro, se de repente ficou confuso, você não conseguiu pegar tudo, clica no link aí que vai estar na descrição e vai lá para você ler um pouquinho mais e conhecer um pouco mais, tá? Então vamos aqui. Então o primeiro curso é o técnico em defesa civil, tá? São 3 cursos somente dessa área. O primeiro é técnico em defesa civil. E aí você vai ser habilitado aqui: gerenciar riscos e desastres, realizar um monitoramento preventivo de desastres. Isso é bem interessante, tá? É o famoso, tipo assim, você vai lá e descobre que aquilo pode dar merda antes de dar merda, tá? Monitorar mudanças climáticas, alertas de emergência, sistemas de informações geográficas, coordenar de forma estratégica secretarias, entidades e órgãos do poder público, privado ou ONGs, tá? Então vamos lá. Entre outros itens, esse aí também tem vários itens, tá? Eu trouxe aqui só alguns. Para atuação como técnico de defesa civil, são fundamentais. Aí o que ele te diz que você precisa ter para essa área? Proficiência e conhecimento estratégico, tático e operacional. Conhecimentos e saberes relacionados aos processos de projetos, planejamento e gestão, tanto no setor público quanto no privado, em situações de eventos adversos e possíveis desastres de origem natural ou tecnológica. Conhecimento técnico para interpretar, monitorar e gerenciar condições geológicas, meteorológicas, climatológicas, epidemiológicas e outras condições fortuitas ligadas às condições do meio ambiente, natureza e ambientes antropizados. A duração desse curso é de 800 horas ao longo de um ano. Ó, esse curso aí é o primeiro que a gente está vendo que ele é ao longo de um ano, ele tem uma carga um pouco menor, são 800 horas, em geral são 1.000, 1.200, né? Então ele tem 6 meses a menos, tá bom? Mas as notas anteriores, como eu falei dos outros cursos, né? Se você faz presencial, sendo 20% à distância, e se você faz à distância, tem que ser 20% ali das atividades presenciais e a possibilidade de um estágio supervisionado como uma obrigatoriedade para a formação no curso. A possibilidade de qualificação profissional só tem uma para esse curso que eles botaram no site, que é a de bombeiro civil, tá bom? Não sei se vocês sabem disso, mas a gente conhece normalmente os bombeiros que a gente vê, apagando incêndio e tal, são bombeiros militares. Porém, entretanto, também existe a profissão de bombeiro civil, tá? Possibilidade de formação continuada em curso de especialização técnica. Ele dá aqui 3 opções para você, que é o técnico em projetista em CAD, técnico em geoprocessamento ou técnico em sensoriamento remoto. Locais e ambientes de trabalho. Cara, esse aqui tem muitos locais que você pode trabalhar. Eu trouxe aqui 3 exemplos. Órgãos e agências de proteção e defesa civil, serviços de meteorologia, e qualquer empresa que tenha atividade de monitoramento, pesquisa meteorológica, hidrológica e climatológica. Tipo, deve ter umas 20, 30 opções aí
apesar desse curso ser um tempo menor e ele só te dá como opção ser bombeiro civil, ele tem muitos locais que você pode trabalhar, tá? Curso número 10 que a gente vai ver aqui hoje é o técnico em prevenção e combate a incêndio. Vamos lá, você sai desse curso habilitado a quê? Executar atividades de prevenção e controle de incêndios e atendimento de emergência de resgate técnico, produtos perigosos e ambientais e atendimento pré-hospitalar de emergências médicas. Ou seja, se socorrer alguém que está no incêndio ali, você vai de repente ter que estar apto a fazer um primeiro atendimento, né? Por isso chama primeiros socorros, até que de repente chegue ali o socorro adequado para a remoção da vítima, etc. Analisar situações que possam oferecer risco para a vida, interpretar projetos de proteção contra incêndio, analisar e implementar um plano de emergência ou elaborar procedimentos de abandono de área. Isso também é bem legal, né? Você cria ali aquele planinho, tipo, ó, se começar a pegar fogo, quais são as rotas de fuga, por onde as pessoas podem sair. Isso é muito comum ter um profissional, por exemplo, cinema. Cinema tem que estar muito bem sinalizado e tal, que é um local ali que está escuro. Se der algum problema, tipo, as pessoas têm que saber exatamente aonde e como saírem para não ter nenhum tipo de pânico ali na hora, né? Ou para minimizar caso já tenha se instaurado. Para atuação como técnico, são fundamentais conhecimentos e saberes relacionados aos processos produtivos do ramo de atuação, conhecimento das normas técnicas e regulamentadoras da atividade. Essa com certeza é uma atividade, quando a gente fala em segurança do trabalho, dessa parte técnica e tal, sempre vai ter alguma norma ali que você precisa saber, você precisa estar por dentro daquela norma, tá? Conhecimento dos códigos e leis estaduais e municipais relativos à atividade, quer dizer, bem aqui o que a gente estava falando agora, né? Liderança e gestão de equipes, você vai estar trabalhando em equipe com certeza, tá? Ninguém apaga incêndio sozinho. Conhecimentos e saberes relacionados à gestão de documentos e conhecimentos e saberes, relacionados ao uso de equipamento. A duração desse curso, ele tem uma duração de 1000 horas, dentro de 1 ano e meio, tá? Então já tem bem aqueles modos aí dos anteriores. Possibilidade de qualificação também, ele só tá colocando aqui a possibilidade de qualificação como bombeiro civil, tá? Parte de formação continuada, você pode fazer um técnico em bombeiro civil público, um técnico em bombeiro civil industrial ou técnico em bombeiro marítimo e instalações portuárias. Então, assim, essa área, ela é basicamente para quem quer ser, bombeiro civil, beleza? Locais e ambientes de trabalho. Organizações privadas e públicas dos mais diversos ramos de atividade, condomínios residenciais, condomínios comerciais, parques naturais e áreas de preservação ambiental. Quer dizer, bem aí, você vem às vezes em shopping, em lugares assim, é bem comum você ver bombeiro civil, né? Então, esse aqui é o curso, é a área para isso, beleza? Então, vamos agora ao último curso de hoje, que é o 11º, que é o técnico em segurança do trabalho, beleza? O técnico em segurança do trabalho, quando você faz esse curso, você sai habilitado a quê? Elaborar e implementar políticas de saúde no trabalho, identificando variáveis de controle e ações educativas para prevenção e manutenção da qualidade de vida do trabalhador, né, dentro do ambiente corporativo dele, né? Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho. Geralmente quando você está trabalhando tem umas palestrinhas assim, tipo, você tem que usar o equipamento correto e tal. Geralmente é o cara de segurança do trabalho que faz, prepara esse material, etc. Investigar, analisar e recomendar medidas de prevenção e controle de acidentes e realizar estudos da relação entre ocupações dos estados físicos com as condições necessárias. Ou seja, será que aquele lugar ali que eles estão trabalhando, que o pessoal está trabalhando, tem as condições mínimas para eles trabalharem? Isso também é bem legal, tá? Então vamos lá. O que ele diz aqui que você precisa ter, que é fundamental? Ele dá algumas características. A primeira é conhecimentos e saberes relacionados aos processos produtivos do ramo de atividade, né? Você tem que saber, óbvio. Conhecimento das normas técnicas e regulamentadoras. Essa é uma área que tem bastante norma, tá bom? Então, assim, é uma área que, apesar de você estar ali como técnico em campo e tal, você tem que saber exatamente quais são as normas que regulamentam determinada atividade de acordo com a empresa que você está trabalhando. Liderança e gestão de equipes,
conhecimentos e saberes relacionados à gestão de documentos, conhecimentos e saberes relacionados ao uso de instrumentos de higiene ocupacional. Esse curso ele tem uma duração de 1.200 horas, também é distribuído em 1 ano e meio, tá? A possibilidade de qualificação, ele bota 2 opções aqui. Você pode sair como agente de observação de segurança ou auxiliar técnico em segurança do trabalho, tá? A formação continuada, ele tem muitos exemplos, mas eu trouxe 3 aqui para você, que é o técnico em higiene ocupacional, técnico em ergonomia, tá? Assim, de um tempo para cá, eu pelo menos conheci várias pessoas que se interessaram por ergonomia. E ele também dá o técnico em prevenção e combate a incêndio. Talvez fosse legal também, porque você lida ali com segurança, de repente você consegue complementar. Mas tem vários outros exemplos, tá? Locais e ambientes de trabalho. Organizações privadas e públicas dos mais diversos ramos de atividade, indústrias, hospitais, comércio e construção civil. Esses são 5 exemplos que eu trouxe, mas tem vários lugares que você pode trabalhar sendo técnico em segurança do trabalho. Tá bom, gente? Lembrando que se você se interessou por alguma área, vale a pena ir lá, mesmo que eu tenha trazido um resumo aqui que você achou assim muito legal, vai lá, porque algumas áreas têm a parte da legislação profissional e lá tem essa parte assim que eu particularmente considero mais chata, a lei tal, do ano tal, mas se você de repente está interessado naquela área, já é bom pesquisar esse tipo de coisa com antecedência, tá bom? Se você gostou desse vídeo de hoje, curte ali, ó, dá teu like. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve, clica no sininho, porque toda semana a gente está trazendo conteúdos desse tipo para você, tá bom? Agora a gente está com esse projeto aqui dessa série, eu tô aqui, ó, pesquisando as coisas para poder toda semana trazer mais um pouquinho desse universo de cursos técnicos para você, tá bom? Lembrando que o curso técnico é para essa fase que você tá durante o ensino médio ou depois, tá bom? Se você ainda não percebeu isso nesse vídeo de hoje, tô aqui repetindo, tá? E é isso, gente, ó, tamo junto, se inscreve, compartilha, dá teu like, clica no sininho e fica atento aí para os próximos vídeos dessa série, que a gente vai falar mais sobre os outros cursos aí, ó, nós temos 215, a gente falou sobre 11, então tem mais 204 cursos técnicos para a gente explorar ao longo dos próximos vídeos, tá? Eu espero que vocês tenham curtido muito o conteúdo de hoje. Quem não é inscrito ainda, se inscreve, vai com a gente, tamo junto, semana que vem tem mais. Fui!